Olá, meus futuros cadetes do Exército Brasileiro. Estamos aqui com a revisão número 1 de geometria espacial, tá? Então vamos ver o que caiu nos últimos concursos em relação à geometria espacial. Vamos lá, pessoal. Primeira questão da nossa revisão de geometria espacial. O volume de uma esfera inscrita em um cubo com volume de 216 centímetros cúbicos é igual. Então, nós temos, ele fala o que? De uma esfera escrita. Qual é o primeiro passo? Vamos botar nosso formulário aqui. Qual é o volume da esfera? O volume da esfera ela é 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo, correto? Então, esse aqui é o nosso volume da esfera. Está escrito em um cubo com volume de 216 centímetros quadrados. Então, outro que ele forneceu, volume do cubo. O volume do cubo é aresta ao cubo. Só que ele já nos forneceu que é 216. Então, nós temos que aresta ao cubo é igual a 216. Logo, a aresta vale 6 centímetros, correto? Então aqui nós temos a aresta do cubo. Então, gente, vamos fingir que aqui está perfeitinho. Nós temos o cubo e nós temos aqui a esfera dentro desse cubo. Observando, quando você faz ela direitinho, que nós temos que essa parte superior, ela toca. Essa parte está tocando na face superior do cubo, essa na face inferior, essa na face lateral, essa aqui também na face lateral. Onde essa distância que nós temos aqui, ó, essa distância daqui, ó, até aqui, essa medida de ponta a ponta aqui é a altura do cubo. Então, essa parte aqui ela é igual à altura. Se minha altura aqui ela é aresta, se a minha altura do cubo, né, ou se a minha altura, desculpa, um, dois, três. Então, gente, essa distância aqui em negrito quer dizer o que? Eu tenho aresta e tenho aresta. É a altura do cubo, certo? Se a altura do cubo, aqui nós temos o raio, aqui nós temos, ó, o raio da esfera, nós temos o raio da esfera, nós temos o raio da esfera. Se isso aqui é o raio da esfera e ela está em cima do que a gente diz aqui, que é a aresta, né, que é o mesmo tamanho da aresta, e ele pega a metade, então posso afirmar para você que o raio da esfera é a metade da aresta, tá? O raio da esfera é a metade da aresta. Já sabemos que o A vale 6, então o raio da esfera é o que? 6/2 igual a 3 centímetros. Se eu tenho um raio da esfera, agora ficou fácil calcular o volume da esfera. Então, o volume da esfera é 4/3 vezes π vezes 3 ao quadrado. Ou, desculpa, 3 ao cubo. Ou dando mole aqui, 3 ao cubo. Então, eu já posso simplificar aqui. De que forma? Esse 3, aqui na 3 ao cubo, né? 3 vezes 3 vezes 3, então saiu daqui, ficou 2. Então, eu tenho que o meu volume da esfera é 4 vezes 3 ao quadrado, 9, vezes π. Então, nós temos 36 π centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da esfera. Letra B. Vamos para a segunda questão do ano 2014. Um cone de revolução tem altura de 4 centímetros e está circunscrito a uma esfera de raio 1.
o volume do cone em centímetros cúbicos é. Então, primeira coisa, o que ele quer saber? O que ele quer saber é o volume do cone. O volume do cone é 1/3 de quem? πr ao quadrado vezes h. 1, 2, 3. Então ele quer saber isso aqui, o volume do cone. Ele falou que o raio do cone, ou desculpa, que o cone está em revolução e tem uma altura de 4. Então o cone tem uma altura de 4 centímetros. Certo? E que está circunscrito a uma esfera. Uma esfera de raio 1 centímetro. Tá? Então vamos aqui, ó. Circunscrito quer dizer que o cone está por fora da esfera, certo? Essa parte roxa aqui é o raio do cone, tá? Que ele falou, ele pegou do centro e foi até a base da parte do cone, né? Na interseção com a base aqui, é o raio. Do centro da base até o topo do cone nós temos a altura, que ele também falou, né? Nós temos aqui uma altura de 4 centímetros. Então essa altura aqui, daqui para cá, nós temos 4 centímetros, tá? E disse que o raio da esfera vale 1. Então o raio da esfera pega do centro da esfera e toca toda a sua face aqui, né? Seu contorno. 1, 2, 3. O raio da esfera, né? Como ele pega do centro e vai tocando nas extremidades da esfera, e a esfera tem a parte que está tangenciando o cone, né? Tanto na base quanto na sua lateral. Então, essa parte é o raio da esfera, que vale 1, tá? Com isso, ela é o raio com essa lateral aqui, ele é perpendicular, tá? Então, esse raio aqui, ó, ele forma com a lateral um ângulo de 90 graus. Ele é perpendicular. Nós temos aqui agora esse ângulo aqui. Por que eu estou trabalhando com esse ângulo? Chamei ele de alfa, que eu vou te mostrar. Agora aqui na base eu tenho, junto com a altura e o raio, um outro ângulo de 90 graus. Tá confuso, né? Tá embolado. Agora vai ficar melhor. Observe. Eu tenho quantos triângulos de retângulo aqui? Eu tenho 2. Concorda comigo? Eu tenho 2. O maior, deixa eu traçar o maior aqui para você ver. Eu tenho o maior, que é com a altura, ó, o raio e essa hipotenusa aqui. Então nós temos esse maior aqui, onde que eu tenho o meu ângulo alfa lá, ó, amarelo, ó, tá aqui, ó. Meu ângulo alfa tá aqui, correto? Onde nós temos aqui o que? A altura que vale 4. Concorda comigo? Eu tenho minha altura que vale 4. Esse aqui é o raio. Por enquanto, deixa aqui. Vamos voltar na figura aqui. Observem outra situação aqui. Isso aqui não é o raio da esfera? Sim, né? Se eu baixar aqui também não é o raio, ó. Isso aqui também é o raio. Se eu levar para cá, eu tenho raio. O raio vale quanto? Vale 1. Então esse pedacinho aqui está valendo quanto? 1. Se toda altura vale 4, quanto vale aquela parte superior aqui? Vale 3. Porque o 1 já é do raio. Aqui vale 3. Correto? Então aqui eu tenho uma hipotenusa, observem, desse triângulo aqui, ó. Eu tenho essa hipotenusa, cateto, aqui o ângulo de 90 graus, eu tenho essa hipotenusa. Concorda ou sem corda? Então eu venho para cá, ó, aquela figura lá eu tenho aqui, ó.
certo? Aqui o meu ângulo amarelo, ó, aquele aqui o ângulo, onde eu tenho que o meu ângulo de 90 graus aqui, ó, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1, certo? Aqui eu tenho 1, eu tenho 3 e tenho 1, concorda comigo? Pô, professor, tô quase entendendo. Observe, quem é o lado oposto? Quem é o lado oposto? Aqui, o cateto oposto a esse ângulo. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? R. Então, eu posso fazer uma relação de semelhançazinha. Ó. O menor está para o maior. 1 sobre R. Aqui, gente, eu tenho hipotenusa e aqui eu não tenho. Mas aqui eu tenho. Aqui eu posso calcular o outro cateto. Aqui eu posso calcular outro cateto, mas aqui não. Então, aqui eu chamo de x. Então, qual é essa nossa relação? Eu vou ter x está para 4. X está para 4. Nessa parte aqui. Então, o x que eu preciso saber para poder achar aqui, eu tenho que x é igual a 4 sobre R. Pô, professor, não tenho raio. Calma, você vai saber do raio. Eu preciso do raio para calcular o quê? O volume. Nós vamos achar. Agora aqui fica fácil. Como fica fácil? Quanto é? Eu tenho aqui. Esse aqui eu vou fazer pitch. Que eu tenho 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, nós temos 9 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9. Ou desculpa, 9 ao quadrado aí, fazendo besteira. Aqui não é 9, aqui o resultado é 9. Então, eu tenho 9. Aqui eu tenho 1, correto? Então, agora esse 1 vai para lá, negativo 8. Raiz quadrada de 8, nós já sabemos que é 2 raiz de 2 centímetros, correto? Tá aqui. Então, nós achamos o x, o x aqui, certo? Nós já achamos o x na função do R. R é igual a 4 sobre x. Então, continuando aqui, como nós temos que é 2 raiz de 2, o nosso raio vai ser 4 sobre 2 raiz de 2. Racionalizando, nós vamos ficar com um raio de 4 raiz de 2 sobre 4. Cortei. O nosso raio é igual a raiz de 2 centímetros. Pô, professor, já podia ter cortado antes. Sim, já podia, mas você já viu, mas tem colega que ainda não viu. Então, continuando. O nosso volume do cone, que está pedindo, é 1/3 vezes π, vezes raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura, que vale 4. Então, o volume do cone é 1/3 de π vezes 2 vezes 4. O volume do cone vai ser 8π sobre 3 centímetros cúbicos, correto? Letra D. Uma outra questãozinha tranquila, só que essa é um pouquinho que você tinha que ter uma visãozinha de fazer uma semelhança de triângulo com triângulos retângulos. Então vamos lá para a terceira questão do ano de 2015. Um recipiente cilíndrico cujo raio da base, tem medida R. Contém água até uma certa altura. Uma esfera de aço é mergulhada nesse recipiente, ficando totalmente submersa, sem haver transbordamento de água. Se a altura da água subiu 9R16avos, então o raio da esfera mede. Ih, professor, olha só,
futuros cadetes? Vamos por parte. Ele falou que o raio mede R. O raio da esfera, o raio do cilindro. E que estava numa certa altura aqui. Essa certa altura aqui, vou chamar aqui de H. A certa altura chamei de H aqui, tá? Aqui. Foi mergulhado uma esfera, tá aqui. No recipiente que não houve transbordamento, a altura subiu de 9R16 avos. Então, esse pedaço aqui, 9R16 avos, tá ok? Onde que ele quer a altura de quem? Ele quer o raio, aliás, desculpa, o raio da esfera. Tá aqui o raio da esfera, que é menor, Rzinho. Tá, gente, vamos raciocinar. Quando você tem um copo de água em casa, tá lá, colocou ele no máximo lá para você entender melhor. Você enfiar o dedo nesse copo, o que vai acontecer com a água? A água vai ficar lá dentro? Não, vai ocorrer um transbordamento, tá? Ou se não tiver tão cheio, vai subir. Por quê? Quando qualquer corpo que você introduzir dentro de um recipiente, qualquer corpo com água, qualquer líquido, o volume desse corpo vai ocasionar um deslocamento do líquido, correto? Então, o que se desloca do líquido é a quantidade do volume desse corpo. Então, se você tem um copo com água, colocou lá dentro desse copo um corpo com um volume de 15 litros, tá? Você tem um copo lá, de 15 mililitros. Ocorreu transbordamento, até quando parou de transbordar, ficou rente à borda. Quantos litros saiu desse copo? Quantos litros de água? 15 mililitros, que é correspondente ao corpo que estava lá dentro, certo? Sabendo disso, você já acabou com o exercício. Por quê? O volume daqui, ó, esse volume é o volume de quem? Da esfera. Então, esse volume aqui é o volume da esfera, tá? Então, vamos no nosso formulário. Qual é o volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 πr ao cubo. Isso aqui é o volume da esfera, tá? E agora, professor, como é que eu vou calcular esse volume aqui? Você não está no cilindro? É a mesma coisa, é a área da base vezes a altura. Então, esse volume deslocado ali, esse volume aqui, ó, ele é a área da base πr ao quadrado vezes a altura, correto? Então, o volume vai ser, o raio já tem, então eu já tenho π, que é o próprio raio, r ao quadrado vezes a altura que ele deu ali, ó, 9r sobre 16. Então, o volume deslocado, ele é 9πr ao cubo, 16 avos. Então, esse aqui é o volume deslocado. Consequentemente, também é o volume da esfera, correto? Agora, eu sabendo disso aqui, eu consigo calcular o raio da esfera? Sim, eu consigo. De que forma? Observe. Qual é o volume da esfera? Está aqui, ó. 4/3 de πr ao cubo. Só que não esqueça que eu botei R maiúsculo, aqui R maiúsculo. Só que aqui é o R da esfera, tá? Da esfera. Então, eu tenho que o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo da esfera, é igual a quem? A 9πr ao cubo, 16 avos. Agora, o que eu vou melhorar nisso aqui? Então, o que nós vamos ter? Que o raio
da esfera, raio ao cubo da esfera, ele é, ó, o π eu já posso cortar aqui. Eu terei que é 9 vezes 3 raio ao cubo sobre 16 vezes 4. Tá? Tem que o raio da esfera ao cubo é igual a 27 r ao cubo sobre 64. Agora o nosso raio da esfera é a raiz cúbica de 27r ao cubo sobre 64. E isso aqui fica para a gente como? Que o raio da esfera é igual a raiz cúbica 27 é quem? 3 ao cubo. 3 ao cubo, então a raiz ao cubo de 27 é 3. Raiz cúbica de r ao cubo é o r. Sobre 64 é 2 elevado a sexta. 6 dividido por 3, 2. Então a raiz cúbica de 64 é 2 ao quadrado. Logo, nós teremos que é 3r sobre 4. Então, o raio da esfera, tá aqui, o raio da esfera é 3r sobre 4. Alternativa letra B. Então, vamos lá, pessoal, para a nossa quarta questão do ano 2017. Certo? O que nós temos aqui? O valor da altura de um cilindro reto de raio R, cujo volume é a soma dos sólidos, do volume dos sólidos 1 e 2. Então, gente, nesse caso, quando ele te dá 2, 3 figuras e fala de uma, pedindo alguma coisa relacionada a essa terceira ou quarta figura, é sempre a fusão dos seus volumes, tá? Então, se eu tenho ali 4 figuras diferentes, o que for, não importa, eu tenho 4 figuras que eu consigo somar elas ali, né, o meu volume total da terceira será referente à terceira figura ou quarta figura ali que eu consiga montar, tá? Então ele me deu uma figura número 1, onde eu tenho um volume 1, certo? Então aqui eu tenho, nessa figura aqui eu tenho um volume 1. Nessa outra figura aqui eu terei meu volume 2, o volume 2. Então, o meu volume do cilindro reto que ele está pedindo aqui, ó, o volume do cilindro reto é o volume 1 mais o volume 2, tá? Então, você já matou a questão, não tem como, porque o volume 1, ele é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, onde eu tenho que o meu volume 1 vai ser, o raio já está ali, πr ao quadrado, vezes a altura sobre 2. O volume da figura 1 vai ser A, que multiplica r ao quadrado, vezes π sobre 2. Então, aqui é o primeiro volume. Matou. Agora, a gente calcula aqui o mesmo volume, né? Que aqui, ó, cilindro, mesma altura, mesmo raio, e somamos, correto? Não. Se fizer assim, vai dar errado. Por que vai dar errado? Observe. Nós temos aqui um cilindro, correto? Que é igual a esse aqui. Mas também nós temos aqui, ó, um cone, onde que eu tenho que o meu volume 2, ele é o volume do cone mais o volume do cilindro, certo? Então aqui, ó, eu tenho o chapeuzinho do palhaço lá em cima. Então, muita gente aí que não prestou atenção acabou errando a questão por não ter somado o cone também. Então, qual é o volume do cone? O volume do cone, ele é o que? 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Então, aqui é o nosso volume do cone. Então, gente, o volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, certo?
Então, nós sabemos que a nossa figura 2 aqui é o cone mais o cilindro. Então, vamos calcular o volume desse cone. O volume do cone, só que eu vou precisar, antes de fazer aqui, eu vou precisar da altura do cone, correto? Então, qual seria a altura desse cone? A altura do cone, ela é o quê? Observe, os cilindros não são iguais? A altura desse cilindro, A sobre 2, né? Aqui é A sobre 2. Toda altura vale A. Se A menos A sobre 2, sobrou quem pra gente aqui, ó? A sobre 2 também. Então, a altura do cone vale A sobre 2, certo? Essa é a nossa altura do cone. Deixa eu tirar isso aqui que vai parecer que é um sinal de menos, tá? Nós estamos com a nossa altura. Então, agora ficou fácil de calcular quem? O volume do cone. O volume do cone, ele é 1/3 de π r ao quadrado vezes A sobre 2. O volume do cone é A r ao quadrado π sobre 6. Então, aqui nós estamos com o volume do cone. Com isso, agora a gente já consegue calcular o volume da figura pedida. Tá? Aqui ele falou o quê? Que o volume do terceiro, somando os dois, vai me dar o volume 1 mais o volume 2, certo? Agora eu preciso calcular quem? O volume 2, que é o volume do cone, A r ao quadrado π sobre 6, mais o volume do cilindro, onde que os cilindros não são iguais? São. Então, aqui não é A r ao quadrado π sobre 2, então eu tenho que A r ao quadrado π sobre 2. Então, o volume 2 vai ser, tirando o MMC, aqui é 1, aqui é 3, eu vou ter quem? A r ao quadrado π mais A r ao quadrado π vezes 3 daqui sobre 6. O volume 2 será 1 mais 3, 4. 4A r ao quadrado π sobre 6. Então, nós já temos o volume 1 e temos o volume 2. Dá para a gente calcular agora o V. Então, o volume pedido vai ser A r ao quadrado π sobre 2 mais 4A r ao quadrado π sobre 6. O MMC de 6 com 2 continua sendo o quê? 6. Eu tenho aqui 3. Aqui eu tenho 1. Então, meu volume vai ser 3AR ao cubo π mais 4AR ao cubo não, desculpa, aqui é o quadrado. Aqui é o quadrado. 3AR ao quadrado π mais 4AR ao quadrado π sobre 6. Logo, o volume vai ser 3 mais 4, 7AR ao quadrado π sobre 6. Então, nós achamos que esse volume total aqui da soma das duas figuras, 7 sexto, né? 7AR ao quadrado π sobre 6. Melhorando aqui, ficou muito feio. Esse volume é o que? 7AR ao quadrado vezes π sobre 6. Só que ele quer a altura. Ele não pediu a altura. Então, como eu calculo o volume? Esse volume aqui, ó. Nós achamos o valor do volume. Só que ele quer saber a altura. Como eu vou calcular essa minha altura? Eu sei que o volume pedido é área da base πr ao quadrado vezes a altura, que é igual a 7AR ao quadrado π sobre 6. O que vai acontecer? R ao quadrado com π, cancelo com R ao quadrado com π, sobrou para a gente que a altura é 7A
sobre 6. Vamos lá, pessoal, para a nossa quinta e última questão do ano de 2016. Eu falo última da revisão 1, tá legal? Determine o volume em centímetros cúbicos de uma pirâmide retangular de altura A, lados da base B e C, A, B e C em centímetros, sabendo que A, B e C são respectivamente números diretamente proporcionais a 6, 4 e 2. Então vamos ver, ele quer o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Onde ele já passou para a gente que a altura aqui vale A e a área da base ela é B vezes C, tá? Então nós já temos os dados que nós queremos aqui. Agora ele fala que A mais B mais C é igual a 36 e que nós temos uma proporção. Elas são respectivamente diretamente proporcionais. Então eu tenho 6, 4 e 2. O A está proporcional a 6, o B a 4 e o C a 2. Então fazendo essa parte nós temos que A é diretamente A sobre 6 é igual a X, onde X é a constante de proporcionalidade. O que é uma proporção? Uma igualdade de duas ou mais razões, tá? B sobre 4 é igual a X. C sobre 2 é igual a X, onde que eu tenho que A é igual a 6x, B é igual a 4x, C é igual a quanto? A 2x, correto? C é igual a 2x. Então, aqui nós fizemos a nossa constante de proporcionalidade, né? Achamos os valores para A, B e C. Substituindo, é melhor montando, não. Substituindo agora aqui em cima, né? Substituindo o que nós achamos aqui, nós temos que 6x mais 4x mais 2x é igual a 36. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. 12x é igual a 36. Logo, x é igual a 3. Então, o valor de x é 3. Se o valor de x é 3, quanto nós teremos aqui? Simples. 3. O A aqui vai valer quanto? 3 vezes 6, 18. O B aqui vai valer quanto? 3 vezes 4, 12. E o C? 3 vezes 2, 6. Substituindo agora na fórmula do volume, que é 1/3 da área da base, né? Vezes a altura, onde que nós temos que é 1/3. A área da base é B vezes C, 12 vezes 6 vezes a altura, 18. Então, já posso logo cortar aqui, ó, 1 com 2. Sobrou quem pra gente? O volume é igual a 24 vezes 18. 432. Tá? Ele me deu as medidas lá. Então, o volume pedido do volume da pirâmide, 432. Vou botar a unidade de volume aqui, se eu não me lembro se ele me deu centímetro, o que ele me deu lá. Vamos. Nossa resposta, letra D. Então, gente, meus futuros cadetes, espero que tenham gostado, espero que eu esteja ajudando vocês aí. Então, para poder me ajudar eu continuar trabalhando aqui, se inscreva no nosso canal, dê aquela curtida, coloque aí nos comentários o assunto que vocês querem para revisão. Coloca desse jeito, como eu posso estudar números complexos para SpaceX. Coloca aí. Falou? Um grande abraço, até o próximo encontro.